Graça e paz a todos que estão ali também pela internet, né? Graças a Deus, está passando direto pela fanpage da igreja. Em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra para entregar, curta, é uma palavra rápida. Acredito que em umas 4 horas eu consigo entregar. Não, estou brincando. Estou brincando, viu, irmão Nisso? Acredito, é uma palavra curta. Se você puder, abre a sua Bíblia lá em 2 Samuel. Vamos entender a importância e uma coisa muito importante que a gente tem que ter da nossa vida como Senhor. 1 Samuel 17. 2 Samuel 17, perdão. Aqui a caneta. Isso. 2 Samuel 17. Eu já prometi essa mensagem aqui para a igreja muitas e muitas vezes. Nunca tive a oportunidade de estar aqui, porque na sexta-feira a gente está falando das obras da carne. Vamos falar agora dos pensamentos da nossa alma, que é os nossos pensamentos e emoções. Vamos passar um pouco sobre tentação, acredito eu que deva passar por isso. No domingo a gente tem uma palavra mais buscada para estarmos mais próximos de Deus. Então não tenho chance, né, de pregar, mas hoje Deus dá essa oportunidade para mim, e eu agradeço muito a Ele em nome de Jesus. Eu não vou assumir o culto de quarta-feira, continua sendo dos obreiros da igreja aí, do Moisés, do Adriano e do Renato. É que hoje eu especificamente tive que assumir, mas vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? 2 Samuel 17. Se você achou, diga graças a Deus. Aleluia. Se essa água for minha, eu estou louco para que ela chegue aqui rapidamente. Vamos sentir o cheiro do copo? Vamos sentir o cheiro do copo, que a última vez que ele me lavou, estava fedendo peixe. A gente pegou a buchinha do banheiro e lavou meu copo. É certo, ele já jogou a bucha fora. Isso é brincadeira que eu faço com ele, viu, irmão? A água estava cheirando peixe um dia aqui, porque eu deixei de 3 dias aqui. Aí quando eu fui tomar, ela estava quente e ruim. Mas não foi culpa dele, não. Aqui ficou uma brincadeira, né? Para ficar legal. Vamos lá? Você sabe ler? Vamos ver se você consegue, porque de quarta-feira você tem folga, né? Então, mas não, hoje, esquece. Vamos lá. Boa noite. Não, começa no boa noite. Boa noite. Aí. 2 Samuel 17, versículo 1. Eu acredito que nós vamos só até o 10. Mas vai olhando para mim. Se Deus mandar eu parar, eu paro. A minha ideia é você ler até o 10. Mas se não, Deus manda parar. Vai lá. 2 Samuel 17, versículo 1. Disse Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco de mãos. Eu o espantarei e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei só o rei. Espera só um pouco. Vamos situar, porque eu estou achando que as pessoas não sabem o que está acontecendo. Davi, ele foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei de Israel, que Samuel, ele faz a transição da parte dos juízes para os reis. Então Samuel é o último juiz. Aí com Samuel é que começa o reinado dos reis em Israel. Então, Deus levantou Saul primeiro. Saul é chamado na teologia do rei que Deus levantou na ira. Porque Deus não queria levantar um rei. A palavra de Deus diz que Deus queria ser o rei de Israel. Ele queria ser o rei de Israel. Então as nações tinham rei, mas Deus queria ser rei de Israel. Mas Israel não queria ele.
Israel queria um rei, homem, um ser humano para pôr lá, pastor. Ele queria um rei para colocar lá. Então Saul foi levantado. Saul, quando ele ficava junto na multidão assim, ó, ele passava quase 1 metro de altura dos outros. Porque ele era muito alto, muito forte, uma pessoa incrível. Da tribo de Benjamim, maravilhoso. Só que ele, conforme o caminho foi indo, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Ele ficou longe da presença de Deus. A Bíblia fala que Samuel repreende ele e tira ele do reinado. Aí Deus usa Samuel para ungir o segundo rei de Israel, é Davi. Davi já não era o homem que quando estava com todo mundo assim, ele passava. Ele era comum. Ele era o último da linhagem dos irmãos dele. Ele, se eu não me engano, era o 6º filho do pai. E eu posso te falar uma coisa, tem muitos teólogos que dizem que Davi não era nem filho de Jessé. Davi era adotivo, ainda fala isso. Porque os outros eram tudo grandalhão e forte, ele era ruivo e pequeno, não tinha nada a ver. Então ele era um cara que cuidava, ele tinha um trabalho, pastor, que era tido naquele tempo como trabalho humilhante. Ele cuidava de ovelhas. Os irmãos dele, quando passavam por ele, cuspia nele. Só para você saber. A história de Davi, ela um dia, se Deus permitir, nós vamos falar ela aqui. Você vai ver que ela é bastante dura, bastante pesada. Davi ficava nos montes, ele ficava lá com as ovelhas, e foi onde ele, por exemplo, fez o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente por águas tranquilas. A tua vara, o teu cajado me consola, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele fez aquele salmo olhando como ele, Davi, cuidava das ovelhas. Ele falava, olha como eu cuido bem das ovelhas. Você imagina como Deus cuida de mim, como Deus cuida da nação, como Deus cuida do povo. Então ele fazia essas reflexões, ele tinha muito tempo que ele ficava parado cuidando das ovelhas. Fora isso, Davi tinha mais uma qualidade ainda que muito pouca gente sabe, ou pelo menos vincula a ele. Ele era um compositor. Ele compunha músicas, compunha cânticos em Israel. Para você saber, o livro de Salmos tem 150 salmos. Ele podia ter mais de 300. Ele podia ter mais de 500, porque 150 foram o que foi reunido. Desses 150 salmos, que é chamado do Inário de Israel, é a harpa de Israel, é os cânticos de Israel. Metade, pelo menos, é de Davi. A metade do Inário é dele. E as pessoas que serviam no templo, por exemplo, como os filhos de Coré, os filhos de Asef, foram todos colocados lá por ele. Então, todos eles que tinham lá um cargo, só para você ter uma ideia, os filhos de Coré, eles não eram levitas, pastor. Seus filhos de Coré, eles ficavam nas portas, cuidando da guarda. Mas eles eram tão atingidos pela presença de Deus, eles eram tão atingidos por aquele mover do Senhor, que eles profetizavam, eles compunham cânticos, eles falavam e salmodiavam entre eles. Só os filhos, os porteiros, você imagina a presença de Deus que era, pastor? Até os porteiros conseguiam fazer músicas e louvores em agradecimento ao Senhor. Olha para você ver, os filhos de Asef também, a mesma coisa. Asef era um sacerdote, e os filhos dele, todos eles trabalhavam dentro do templo, e era uma grande bênção, fizeram grandes salmos também. Até um que são 4 salmos espalhados pela Bíblia, eu não vou me lembrar de cabeça agora, eu acho que é o 55, 56, 57 e o 121. Esses daí são salmos dizendo assim, pastor, eles têm um título, chama Não Destruas. É um salmo melancólico, é um salmo de entrega ao Senhor. São 4 salmos, compensa achar eles na Bíblia. Se eu estiver errado nos capítulos, vocês me perdoam. Mas se eu não me engano é 55, 56 e 57. E o 121, e chama Não Destruas. É muito bom, é muito legal de ver. Davi, ele foi o rei ungido segundo o coração de Deus. Saul era o rei levantado na ira. Davi foi o segundo coração de Deus. E segundo o coração de Deus, não é que ele tinha um coração de Deus dentro dele. Não, é que o coração dele, as vontades dele, as forças dele, todas elas eram igualzinhas de Deus. Então o caminho que Deus queria
fazer, ele também queria. Segundo o coração de Deus quer dizer isso, igual ao coração de Deus. Davi era um homem rápido a perdoar. Davi não jogava problema dele nas costas dos outros, ele assumia todos. Davi nunca jogou um problema dele nas costas de ninguém. Todos eles ele assumiu. Chegou uma época, Davi teve 4 mulheres, se eu me lembro bem, eu posso estar errado desse número. Ele teve 4 mulheres, então por isso ele teve muitos filhos. Um desses filhos, e era um dos mais velhos que tinha, chamava Absalão. Absalão era belíssimo, muito bonito, cabelos longos, muito forte, um grande guerreiro. Só que ele tinha um problema. Tinha acontecido um evento na vida dele e que deixou ele muito irritado. Ele tinha uma irmã e um outro filho de Davi, ele teve relações com essa irmã. E depois desprezou ela. Absalão ficou muito chateado com aquilo, o coração dele se endureceu, pastor. Você sabe que existem coisas na nossa vida que endurecem o nosso coração. Endurece, por quê? Por causa da maldade de alguém, pode endurecer o coração de uma pessoa. Às vezes Absalão, pastor, era para ser um grande rei, era para ser uma grande pessoa. Mas por causa do coração duro dele, ele não foi. Ele escolheu o lado da perversidade, ele escolheu o lado mais duro da coisa. Infelizmente, Absalão escolheu o lado que ninguém devia escolher, que é justamente olhar para o rei e olhar o trono do rei. Ele queria o reinado. Ele ficava na porta, ele ficava olhando o rei e ele falava assim: eu fazia melhor que ele, eu faço melhor que ele, eu posso conduzir melhor que ele. E ele começou, a Bíblia fala que isso insurgiu no coração dele. Era o mesmo pecado de Lucifer. É o mesmo pecado de Lucifer. Olhava para o trono da glória e falava assim: eu posso ser igual a Deus, eu posso ser igual a Deus. Era o mesmo pecado de Lucifer. O pecado de Lucifer era esse: querer ser o que ele não podia ser. Absalão também teve esse pecado. Ele queria ser o que ele não podia ser. Deus não tinha chamado ele para ser rei. A gente tem que respeitar aquilo que Deus nos chama para ser e fazer aquilo que Deus nos chama para ser. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, quando ele vem, ele dá um golpe no reinado. Vamos chamar assim, que golpe é uma palavra que todo mundo entende hoje, né? Então, ele deu um golpe no reinado de Davi. E Davi não guerreou contra ele. Quando Davi ficou sabendo, irmãs, que Absalão estava tentando tomar o reinado dele, Davi chorou. Davi chorou. Aí você fala assim: ele chorou por quê? Ele chorou porque ele ia perder o reinado? Não, porque ele sabia que todo mundo que se levantava contra ele morria. E ele sabia que a sentença do filho dele estaria sendo dada. Se o filho dele continuasse naquele intento, o filho dele ia acabar morrendo. Então ele acabou chorando, pastor, porque ele sabia que o filho dele não ia ter jeito, ia ser morto mesmo, porque ninguém se levantava contra o ungido de Deus à toa e ficava em pé. Absalão, quando fez a tentativa para o trono, pastor, eu vou falar bem rapidamente para não perder assim, ele encontrou o trono vazio. Você sabe por que ele encontrou o trono vazio, pastor? Porque Davi já tinha deixado o trono. Falou: você quer tomar o trono? Então toma, eu não vou lutar contra você. Davi não lutou contra o filho dele, sabe por quê? Porque Davi sabia que espedaçaria ele. Davi era um homem de guerra, Davi não era qualquer um. Davi tinha uma qualidade que outros reis não tinham. Os outros reis faziam guerra para ter coisas, para ter negócios. Davi fazia guerra para ter paz. Isso vai uma lição para mim e para você. Só entre numa guerra, se for no final dela, ter paz. Senão, não compensa entrar na guerra. Guerra por guerra não adianta. Guerra por guerra só traz sofrimento. Guerra só se for para ter paz. Senão, não adianta ter guerra. Tem coisas que não vai adiantar você lutar. Deixa para lá. Largue de lado. Esqueça aquilo. Você foi ofendido, deixa para trás. Você foi humilhado, paciência, deixa de lado. Continua a sua vida. O apóstolo Paulo dizia assim: pastor, prossigo em caminhar para o lado do Senhor Jesus. Vou para o alvo da vocação que Deus me deu. E foi até o fim. No fim ele falou assim: sei que estou hoje sendo derramado por libação, mas sei que a glória do Senhor, a minha coroa de glória está no céu preparada para mim. Ele não se prendeu em nada que pudesse deixar ele chateado, magoado, arruinado. Ele não prendeu. Acontecem coisas que deixam você chateado, arruinado. Vamos ler um pedacinho, porque aqui Aitofel, aqui
o Absalão está no rei, já está sentado no trono. Ele chama um homem chamado Aitofel. Aitofel dá um caminho para ele, fala assim, ó, eu vou te dar um conselho. Ele é um dos conselheiros. Então você vai ver que tem duas pessoas aqui. Um chama Aitofel e outro chama Uzai. Você vai ver que Aitofel fala isso que a Andréa vai falar agora. Nós vamos pegar do versículo 2 e ela vai ler. Esse é o conselho de Aitofel para o rei Absalão. Vai lá. 2. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco de mãos. Eu o espantarei e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei só o rei. Farei tornar a ti todo o povo. Da morte do homem a quem procuras depende a volta de todos. Assim todo o povo estará em paz. Esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Isso. Então qual era o conselho de Aitofel para Absalão? Vamos agora e vamos perseguir Davi. Davi está afligido. Davi está com a mão cansada. Ele tá fugindo e quem foge fica cansado. Vamos correr atrás dele. Que aí a gente pega e mata ele, volta para a cidade e apresenta o corpo dele. Apresentando o corpo dele, pastor, eles diziam que Absalão tinha tomado o reinado e matado o rei. Presta atenção como a obstinação pode matar o coração de um homem. Ele está falando do pai dele. Ele não está falando de uma pessoa estranha. Ele está falando do pai dele. Ele almeja matar o pai dele porque ele quer aquele trono. A obstinação onde levou o coração desse homem. O que aconteceu com ele? Olha a dureza daquele coração. Será que ele chegou num ponto onde não tinha mais jeito para ele? Será que chegou num ponto, Adrianinho, onde não tinha mais condições dele se arrepender? Não tinha mais condições dele voltar para trás? Porque existem caminhos que a gente consegue voltar para trás, e existem caminhos que não dá mais tempo de voltar. No caso de Absalão, não deu mais tempo de voltar. Absalão foi obstinado, e todo mundo que é obstinado morre. O fim é morte. Obstinação é um pecado muito grande. Deixa eu falar só um pouco para você. Você não pode ser obstinado. Uma pessoa, pastor, o que é uma pessoa obstinada? Uma pessoa obstinada é aquela que coloca um objetivo carnal em sua vida e vai seco nela, sem qualquer tipo de conselho que possa brecar. A pessoa vai para o mal, e indo para o mal, ela se torna obstinada. Tomando o caminho errado, tomando o caminho da obstinação, o caminho do pecado, o caminho de morte. Esse é o final, é a morte mesmo, não tem o que fazer. Absalão tomou o caminho obstinado. Ele foi obstinado. Me lembro que por mais que eu era brabo, por mais que eu era nervoso, por mais que eu era irritado, eu me lembro do pastor Cristiano às vezes chamando a atenção nossa, e nós não era obstinado, nós abaixava a cabeça e assumia a bronca que tinha que tomar. Que a gente não podia ser obstinado, que a obstinação, quem sabe, não levaria nós à morte. Quem sabe a gente não estaria mais aqui. Dá para entender isso? Quem está compreendendo? Cutuca o seu irmão que está do lado e fala, você está entendendo? É isso aí. Então o conselho de Aitofel foi esse. Vai lá e arrebenta com a vida do seu pai já. Aí a Bíblia fala nesse versículo assim, e isso pareceu bem aos olhos de Absalão. Uma pessoa nunca pode achar que é bem acabar com a vida do outro. Uma pessoa nunca pode achar que está legal quando uma pessoa está sendo destruída. Se isso estiver acontecendo, quem está na gerência desse negócio é o diabo e nunca vai ser Deus. Mas eu não queria nem falar sobre isso. Falar a verdade, a minha pregação não gira em torno disso. Eu só quis dar informações para você. A minha pregação vai começar agora, quando o conselho de Uzai, ele começa a falar. Uzai, ele descreve quem é Davi para Absalão. E essas características de Davi é que fazem diferença na minha vida e na sua. Vamos lá saber? Me fala o versículo. 5. Vai lá. Disse, porém, Absalão, chamai agora a Uzai o arquita, e ouçamos também o que ele dirá.
Chegando Uzai a Absalão, este lhe disse: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a tua palavra? Se não, fala tu. Deixa eu só falar. O que o Absalão chamou Uzai e falou assim: eu quero uma segunda opinião. Aí aqui não fala, mas ele contou tudo o que o Aitofel tinha falado. Ó, o Aitofel disse isso para a gente fazer. É isso que ele está falando. Só que a Bíblia não relata de novo a informação que já foi dada em cima. Então ele fala só o que Aitofel falou. E agora o Uzai vai falar, vai lá. 7. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Disse mais Uzai: bem conheces o teu pai e os teus homens, que são valentes e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo roubada dos filhotes. Além do mais, teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Pode ir. Agora mesmo está escondido em alguma caverna ou em qualquer outro lugar. Caindo alguns dos teus homens no primeiro ataque, cada um que o ouvir dirá: houve derrota no povo que segue a Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida temerá, pois todo Israel sabe que o teu pai é valoroso e que são valentes os que estão com ele. Aí, deixa eu falar para você, que é aqui que é onde eu quero pregar hoje, pastor. Aqui tem características que são minhas e suas, tinha que ser. Davi está numa situação difícil. A Bíblia fala que ele está deixando o reinado dele com o coração amargurado. Antes só de eu passar para essa parte, eu queria que você abrisse no Salmo 3, que foi justamente o salmo que ele fez na hora que ele está correndo de Absalão, que ele está correndo, indo embora. Mas fica com o dedo aí em 2 Samuel 17. Filha, esse aí eu queria que você lesse corrido os 8 versículos que tem, porque é só para saber a amargura que tem no coração dele. Como é que estava o coração desse homem? E deixa eu te falar uma coisa, se você não já passou por momentos em que seu coração estava igual a esse. Veja se você não passou por momentos que seu coração estava igual a esse daí agora. Vai lá, filhinha. Salmo 3, versículo 1 até o 8. 1. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem de mim: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele me responde do teu santo monte. Eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus. Fere no queixo a todos os meus inimigos, quebra os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Esse era o coração ardido de Davi, que mesmo em situação difícil, mostrava uma coisa que a gente prega muito aqui, pastor, a fé. Por mais que eu não tenha mais o meu reinado, eu abandonei meu reinado, eu estou fugindo do meu filho está querendo me matar, o meu socorro vem do Senhor. Eu sei que ele vai um dia se levantar. Levanta-se, Senhor, e me guarda, me protege. A bênção e a glória vem do Senhor. Em outras palavras, Davi sabia que o reinado era dele, ia ser devolvido para ele. Deixa eu pegar versículo 5, vamos lá em 2 Samuel 17, versículo 5, se você guardou lá, você vai perceber que nós vamos continuar. Agora, não é o 5, filhinha, é 6, vai lá. 17, 6. Chegando Uzai a Absalão,
este lhe disse: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra, se não, fala tu. 7. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Não é bom. Vai. Disse mais Uzai: bem conheces o teu pai e os seus homens, que são valentes e que estão com o espírito amargurado. Eles são o quê? Valente. A primeira qualidade de um servo de Deus, a primeira coisa que nós temos que aprender é que nós somos valentes. Deixa eu te falar por que a Bíblia fala valente. Valente não é o cara que sai dando tapa na cara de todo mundo aí. Isso é o tolo. Valente é o cara que define as coisas quando elas ficam difíceis. Quando ninguém mais consegue resolver, ele resolve. É o valente que chega. O valente é aquele que não tem medo. Quer dizer, ele tem medo, mas a força dele de fazer as coisas supera o medo que ele tem. Porque medo ninguém pode falar que não tem. Você não pode dizer que não tem medo. Você tem. Você tem, ele tem, eu tenho, todo mundo tem medo. O que a gente não pode deixar acontecer é que o medo tome conta. Porque aí a gente vira covarde. Porque aí é o medo que vai reger. Nós vimos isso nas obras da carne. Eu não vou falar isso. Quem vai reger é o medo, então eu sou um covarde. Não, quem vai reger a minha vida é a valentia. Eu tenho o Senhor Jesus. Deus não me deu o espírito de covardia, então eu vou para vencer em nome de Jesus. Então, olha o Uzai. Uzai conhece o rei Davi. A primeira coisa que Uzai fala: seu pai é valente. Segundo, seu pai está ferido. Seu pai está machucado. Quando uma pessoa está machucada, ela tem a sensação de nada perder. Aprende isso. Quando uma pessoa está machucada, ela tem a sensação de nada perder. Se ela tiver que enfrentar, ela vai enfrentar agora. Eu falo isso porque quando eu estava correndo, eu tinha uma pressão alta. A minha pressão era muito alta. E eu tinha que tomar remédio todo dia. Se eu não tomasse remédio todo dia, a pressão, com 2 horas, 1 hora, 2 horas que eu não tomava o remédio, a pressão subia. E aí eu ficava lá desesperado, tinha que correr atrás do remédio. E tomava, esperava quase 1 hora ele fazer efeito para começar a baixar a pressão. E quem tem pressão alta, já passou no médico de coração, o médico já fala que você não pode fazer muitas atividades físicas, porque a chance de você ter um infarto, um derrame é rápida. E eu corria na rua, eu fazia 10 a 15 quilômetros, depende do dia. Se eu tivesse bom, eu chegava a 12, 15 quilômetros. Se eu não tivesse muito animado, eu fazia 10 quilômetros todos os dias. E naquele dia, eu já contei isso aqui, mas eu preciso contar de novo para ilustrar. Eu comecei a correr, pastor, e aqui desse lado, bem nesse ponto aqui onde eu estou pondo o meu dedo, veio uma agulhada, pastor, bem forte assim, ó, mas muito forte. Ela chegava quase a ser ensurdecedora. Sabe quando você perde até o jeito de ouvir? Veio muito forte, eu estava correndo. Eu estava mais ou menos em 2 e 3 quilômetros. Pastor, mas eu sentia tantas vezes aquela dor, que naquele dia eu fiquei tão bravo, tão chateado. E eu falei assim: olha, se tiver que me matar, é agora. Falei: você vai matar agora, porque se não matar, não mata mais. Continuei a correr sem parar até 15 quilômetros. E aquela dor sumiu. E para a glória do Senhor, nunca mais ela voltou. Um homem amargurado, ele tem a sensação de não ter o que perder. Ele pode ter muito a perder, mas ele fica com a sensação de não ter o que perder. Então, se naquele dia, nesse desafio que eu tinha feito com o diabo, se ele quisesse me matar e pudesse, ele me mataria. Mas, pastor, eu não estava ligando para isso. Eu estava com o coração amargurado, eu estava com o coração com medo, eu estava chateado, e eu não me importava mais. Eu queria era saber se aquele negócio acabasse naquele dia, ou então
que aquele dia fosse o fim da minha vida. Quando eu vejo aqui a palavra, seu pai é um homem valente, e seu pai está amargurado, eu vejo o quanto Davi estava machucado. Machucado por quê? Várias coisas machucavam ele. Você acha que ele queria a morte do filho dele? Se você continuar lendo a história, você vai ver que lá na frente Absalão morre. Por causa dos cabelos grandes dele, ele está correndo, os galhos de uma árvore prende o cabelo dele. Na hora que prende, tem o capitão da guarda de Davi, chamado Joabe, atravessa ele com a espada. Mesmo Davi tendo pedido para ele não matar Absalão. Mas a verdade é essa: Joabe não respeitou a ordem do rei e atravessou, porque a palavra tinha que se cumprir, que todo aquele que levantasse contra Davi morreria. E Absalão não foi diferente. Quando Joabe vai e conta para Davi que o filho dele acaba de morrer, Davi chora. Davi chora porque sabia o que ia acontecer. A amargura dele por causa do filho dele, ele sabia, pastor, que o filho dele tinha se levantado para morrer. E estava concretizado, morreu mesmo. O coração dele está amargurado. Uma pessoa que está amargurada, você tem que ir com carinho com ela. Vai no amor, não vai na braveza não. Uma pessoa que, às vezes num casamento, o coração da esposa está amargurado, o coração do marido está amargurado, está chateado, e a pessoa quer ir para a briga. Cuidado, é nessa hora que acontecem as grandes coisas. As pessoas têm a sensação de não ter o que perder. Tome cuidado com isso. Seja sábio. Ponha panos quentes a hora que tem que pôr panos quentes. Resolva as coisas a hora que tem que resolver. Porque os grandes eventos da nossa vida, o lado mal, acontece quando a gente está com a cabeça lá em cima, o coração fervendo, a gente está amargurado e vai cutucar, como dizia o meu avô, a onça com vara curta. E pode ser a mulher, pode ser o marido, pode ser um amigo, pode ser um pastor, pode ser um obreiro, pode ser um primo, a mãe ou o pai, seja lá quem for. Seja sábio na presença do Senhor. Filho, ele estava com o coração amargurado e mais o quê? Além do mais, teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Mais duas qualidades eu preciso falar para você. O Zay fala assim, ó. Engasguei com a água. O Zay fala assim, ó. Seu pai é um homem de guerra. Quando ele deve ter falado essa frase, provavelmente na cabeça de Absalão passou todas as vezes que Davi saiu vencedor das batalhas a qual ele entrou. Vou te dar um exemplo bem rápido. Quando, por exemplo, Davi conquistou a mãe de Absalão. A mãe de Absalão foi conquistada quando o rei Saul disse assim: eu quero que você me traga 100 prepúcios de filisteus. E ele foi lá e trouxe 200. Para quem não sabe, ele castrou 200 homens sozinhos. E pegou toda aquela genitália e trouxe para Saul. Falou, está aqui. Cadê a minha mulher? Acho que isso passou na cabeça de Absalão. Provavelmente, pastor, passou na cabeça de Absalão quando aquele menino ruivo chegou e viu aquele gigante e falou assim: quem é esse circunciso para afrontar o exército de Israel? Aquele circunciso era um gigante, que a espada na mão dele era gigantesca. Ele era um homem de guerra, e fora isso tinha um escudeiro que protegia ele com um escudo na frente. Davi foi para a guerra com esse homem. Davi era um rejeitado, pastor. Davi era um rejeitado. Ele era um menino meio laranjinha, sabe aqueles ferruginha? Ele era mais ou menos daquele jeito, porque muitos estudiosos dizem que ele não fazia parte da família dele, ele era adotado. Ele era uma ferruginha. Ele falou assim: quem é você? Aí o gigante olha e fala assim: hoje mesmo eu vou largar a sua carne no deserto para as aves do céu comer, e vou arrancar a sua cabeça. Ele falou: não, eu vou arrancar a sua cabeça e vou jogar seu corpo para as aves do céu. Mas ele não tinha nem espada. Achei engraçado. Às vezes a gente tem tudo na mão e mesmo assim desconfia de Deus, né? Ele não tinha nada. Ele não tinha espada e falava que ia cortar a cabeça do gigante. Fé é diferente. Fé é aquilo que você acredita, não é aquilo que você sente, né? E ele foi, jogou uma pedra, o gigante desmaiou.
Na hora que o gigante desmaiou, ele usou a espada do gigante e cortou a cabeça do gigante, jogou o corpo para as aves do céu comer. Acho que isso passou na cabeça de Absalão, certeza que deve ter passado. Seu pai é um homem de guerra, seu pai tem história, seu pai andou na presença de Deus a vida inteira. Aqui eu sou obrigado a falar uma coisa para vocês. Quando você tiver seu filho, Mateus, o que ele vai falar de você? Quando você tiver sua filha, vai falar o que, Moisés, de você? Hein, Renato? Hein, Lucas, pastor? Adriano, irmão? As irmãs aí, Alana? O que seus filhos vão falar de você? Meu pai foi um covarde. Meu pai abriu mão das coisas do Senhor. Meu pai nem orava. Meu pai não buscava a presença de Deus. Meu pai dava as costas para o Senhor. Meu pai deixava Deus de lado. Será que é isso? Ou vai falar isso? Meu pai era um valente. Uzai sabia quem era o pai de Absalão. Segunda coisa que Uzai fala agora aqui, é um homem de guerra. E Davi não ficava no meio do povo. Sabe por quê, pastor? Porque Davi ficava no meio de Deus. Ele não ficava no meio do povo. Ele queria ficar no centro da vontade de Deus e não no centro da vontade das pessoas. Então a Bíblia chama isso um pouquinho diferente. Fala que ele habitava em cavernas. Na verdade não é que ele habitava em cavernas só por causa da caverna. É porque dentro da caverna ele tinha intimidade com Deus. E um homem com Deus é a maioria. Um homem com Deus não tem como você perder, pastor. Não tem como ser vencido. Um homem com Deus, ele subjuga todo o problema que fica na frente dele. Então lê de novo para mim essas duas qualidades para mim ver se eu falei certo. Eu estou com a voz baixa, irmão, porque a minha voz, se eu levantar um pouco, eu vou perder ela. Tá? Vai. 8. Disse mais Uzai, bem conheces o teu pai e os seus homens, que são valentes e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo roubada dos filhotes. Além do mais, teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Agora mesmo está escondido em alguma caverna ou qualquer outro lugar. Caindo alguns dos teus homens no primeiro ataque, cada um que o ouvir dirá, houve derrota no povo que segue a Absalão. Deixa eu te falar uma coisa, você entendeu esse versículo? Dá para compreender esse versículo? Ó, o que Uzai está falando, carnalmente falando, o que Uzai está falando é assim, pastor. Na hora em que vocês forem para cima dos valentes de Davi, Davi sai de dentro das cavernas, pula em cima desses homens que você está mandando e começa a matar eles. A hora que começar a matar, o grande temor vai cair no coração de todos, porque Davi está vencendo, Davi está matando, e a notícia de Davi corria o mundo. Davi não podia começar a ganhar uma guerra, porque todo mundo sabia que perderia para ele. Então, o que Uzai está falando para ele? Na hora que o Davi pular dentro da guerra, ele vai pular de um lugar que você não está vendo. Ele vai pular de um lugar onde vocês não esperam. A hora que ele pular dentro da guerra, ele é homem de matar 300, 400 pessoas sozinho. E a hora que ele começar a matar 200, 300, 400 pessoas sozinho, as pessoas que ficarem vivas vão querer correr, porque não vão querer enfrentar o gigante que é Davi pelo nome que ele tinha. Então é isso que é o conselho dele. Não, ele não está no meio do povo. Vocês vão atacar pessoas, mas vocês nunca vão chegar no rei. O rei está nas cavernas, ele está orando, ele está buscando, ele está se consagrando. No Novo Testamento fala um pouco melhor. As armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais para a destruição de fortalezas. Não é na mão que a gente resolve as coisas, é na oração, é no joelho no chão. E aí é imbatível, pastor. Não tem como bater um homem como Davi. É isso que a palavra está dizendo. Ele não ficava no meio do povo, pastor. Aquela conversa não interessava para ele. Aquela conversa não. O que interessava para ele era a comunhão que ele tinha com o Senhor. Você viu o que ele falou no Salmo 3? Quem sabe ele não fez dentro da caverna? Quem sabe ele não escreveu esse salmo lá dentro, pastor? Ele falando, olha como se avoluma os inimigos contra mim. Senhor, despedaça o queixo deles agora. Quer dizer, a força deles. Despedaça. Acaba com a força deles, meu Deus. Você vai ver, se eu não vou vencer eles em nome de Jesus. Ele não falava em nome de Jesus, mas nós falamos. Amém. Vai lá, devagarzinho.
10. Então, até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida temerá, pois todo Israel sabe que teu pai é valoroso e que são valentes os que estão com ele. Seu pai é Valoroso. valoroso. Tem duas coisas aqui, eu vou primeiro terminar a minha parte com Davi. Seu pai é valoroso. A notícia de Davi já tinha corrido o mundo. Davi era conhecido, sabia que era um homem que se entrasse numa guerra, dificilmente perderia. Absalão não estava sabendo qual era a situação a qual ele tinha se inserido. Absalão achava que estava por cima, e Absalão já tinha assinado a sentença de morte dele. Absalão achava que estava vencendo, estava como vencedor da coisa, mas a verdade é que Absalão simplesmente vai ser derrotado completamente. Absalão, ele vai virar somente uma lembrança, porque ele foi contra um dia um rei de Israel, contra Davi, um homem que se dedicava a Deus, um homem que estava no coração de servir ao Senhor. Amém? Segunda parte é assim, para andar do lado de um cara desse, só se fosse valente. Se não fosse valente, esquece que você não andava. Ninguém resiste a andar do lado de um homem valente se não for valente igual. Você imagina, a pessoa, você está andando do lado da pessoa, a pessoa olha para você e fala assim: Kaique, vamos tomar um café? Vamos. Aí você vai tomar um café com a pessoa, ela arruma uma briga com 300 pessoas e ela está sozinha, só ela e você. Acuada dentro de uma padaria, vamos supor, e a pessoa lá fora dizendo assim: eu vou matar todo mundo. Você tem 300 pessoas para olhar no rosto e falar assim: eu vou ter que acabar com todas. Como é que eu vou fazer? Então, para andar de um lado do cara, que nem um cara como Davi, você tinha que ser valente. Se não fosse valente, você não conseguiria andar. É isso aqui que acontece quando os obreiros, eles ficam muito aquém daquilo que Deus está colocando no coração deles. Quando fica muito aquém, não conseguem andar com os valentes, aqueles que estão se esforçando para estar na presença do Senhor. Vai um recado para os irmãos aí, em nome de Jesus Cristo. Amém? Lê só o versículo 10 para a gente encerrar. Eu falei que a palavra ia ser curta, né? 10. Então, até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida temerá, pois todo Israel sabe que teu pai é valoroso e que são valentes os que estão com ele. Amém? Davi não tinha medo, irmão. Davi não tinha medo. Davi tinha, eu não acho outra palavra, mas Davi tinha dó do filho dele. Por isso Davi chorava quando deixou o trono. Davi não era homem de temer ninguém. Davi era homem de respeitar o que Deus colocava para ele respeitar. Davi teve Saul nas suas mãos e não matou Saul, mesmo Saul querendo matar ele. Mas Davi não fez isso não porque o rei merecia, mas porque ele respeitava a Deus. Se você catar as qualidades de Davi, você vai perceber que Davi é o protótipo do crente do Novo Testamento. Você vai ver que as qualidades de Davi estão exatamente em conformidade com as pessoas que andam pela igreja no Novo Testamento. Davi tinha uma desvantagem. Ele não tinha o sangue de Jesus derramado sobre a vida dele. Davi, ele tinha uma desvantagem. Ele não era cheio do Espírito Santo. Ele não tinha condições disso. A gente vê pela palavra que o que acontecia com ele é que a unção vinha e ele trabalhava para o Senhor, em cima daquela unção que vinha sobre ele, mas ele não tinha o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor vinha sobre ele, mas vinha e ia embora, porque essa é a segunda pomba, aquela que Noé soltou. Ela foi, pegou um ramo e depois voltou. Só a terceira pomba, que é na igreja, quando a pomba vai e ela não volta mais. Davi vivia na segunda pomba e não na terceira. Nós vivemos na terceira. O Espírito Santo achou onde pousar dentro de mim. É onde ele habita, que é dentro de mim que ele habita. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Peço perdão de novo pela minha voz. Se você continuar essa história, o capítulo 17, 18 e 19, o 19 vai contar a
a morte de Absalão, você vai perceber que toda arma forjada contra um servo de Deus, ela não prospera. Eu te convoco a ser um servo de Deus. Eu te convido a ser um servo do Senhor. Se alguém estiver me assistindo pela internet, eu convido você a ser um servo do Senhor. Eu convido você a entregar a sua vida para Jesus. Mas não só entregar para a salvação, mas entregar a sua vida para Jesus, para Ele cuidar. Assim como Davi falou no Salmo 3. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor é meu escudo. Eu sei que o Senhor é minha proteção. Davi disse isso. Eu sabia que Deus, Ele ia me tirar dessa. E Deus tirou mesmo. Tirou e exaltou mais ainda o nome de Davi. Ei, se você hoje ganha um pouco menos, amanhã pode ter certeza que você pode ganhar o dobro do que você está ganhando. Ei, se você hoje passou por um momento difícil, amanhã pode ter certeza que se você continuar na presença de Deus, Ele pode te dar o dobro mais do que você tinha. Deus é assim, Ele só não quer que você ande pelo caminho da obstinação. Esse é o caminho que deve ser evitado. Não seja obstinado. Não seja obstinado. Você não é o dono da razão. Você não é o dono da razão. Saiba disso. Você tem que ser repreendido pelo Senhor, assim como eu e qualquer pessoa. Tem que ser repreendido. E quando nós somos repreendidos, irmã Nice, a Bíblia fala que Deus nos ama. Porque Ele só repreende e corrige a quem Ele ama. Se Ele não está repreendendo, não está corrigindo, é porque Ele não ama. Isso é só uma força de expressão. Amém. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero que alguém venha aqui assumir aqui, porque minha voz vai acabar. E eu não estou dando conta mais. Em nome de Jesus eu vou abrir. Eu vou fechar aqui na internet. E depois é você. Aí você vem e assume a oração. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Santo e Eterno. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero te agradecer. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer. Que o Senhor venha estar colocando as tuas mãos poderosas, Pai, sobre a vida de cada um que está orando comigo agora, Pai. Que nós possamos entregar, Pai Santo, a nossa vida ao Senhor. Que a gente, Pai Santo, não fique no meio do mundo, que a gente fique nas cavernas. Que a gente fique separado para o Senhor, ó Pai. Que a gente faça a oração e busque a Tua presença, Pai. A gente busque, meu Deus, a força do Senhor. Que no nome de Jesus Cristo, a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos agora. Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre sua casa, sua vida e sua família.